Ok, meus amigos, um pouquinho de teoria de geometria plana. Triângulo retângulo. Vamos trabalhar no triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo retângulo. Ele diz assim, considere um triângulo retângulo ABC de cateto AB, cateto AC, cateto B, cateto C e hipotenusa A. Tanto aqui a hipotenusa, cateto, está aqui o outro cateto. Traçamos a altura, lembrando que a altura é um segmento que sai do vértice perpendicular a um dos lados do triângulo. Então, lembra, o triângulo ele tem 3 alturas. O ponto H divide a hipotenusa no segmento BH e CH, de medidas M e N, respectivamente. Esses segmentos são chamados de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, você pega o cateto B, projeta na hipotenusa, em cima da hipotenusa, então dá M. Projeta o cateto C em cima da hipotenusa, N. Qual é a relação que existe entre esses elementos? Então, vamos lembrar. Ora, eu posso dividir esse triângulo em outros triângulos semelhantes. Eu posso pegar o triângulo ACH e fazer a semelhança com A, H e B. Ou eu posso fazer o triângulo maior, ABC, com cada um separadamente. Só para lembrar um pouquinho, é o seguinte, uma dica, para a gente não quebrar e fazer aquelas regras. Os 3 elementos do triângulo, o A, o B, o C e a altura. Então, aqui nós temos os 4 elementos do triângulo. Os 3 lados e a altura. Esses 3 elementos, são elementos ao quadrado. A relação é ao quadrado. O A, como é a hipotenusa, é a relação de Pitágoras. Então, isso é B ao quadrado mais C ao quadrado. Relação de Pitágoras. A relação de cateto diz cada cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Cada cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, eu tenho M vezes A. C ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. C ao quadrado é N vezes A. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, é M vezes N. São as 4 relações. Uma quinta relação que envolve esses 4 elementos. Produto dos catetos, BC, é igual a altura vezes a hipotenusa. Produto dos catetos é a altura vezes a hipotenusa. Aqui relaciona, certo? As 4 relações, os 4 elementos. Então, lembre, são 5 relações em prática. Nós temos os 4 elementos, os 3 lados do triângulo é a altura ao quadrado, e temos a relação dos 4. Existe uma relação, senhores, existe uma relação, deixa eu mostrar aqui. Então, essa relaçãozinha aqui. A soma dos inversos dos catetos ao quadrado é o inverso da altura. Então, ele diz 1 sobre B ao quadrado, mais 1 sobre C ao quadrado. Isso é 1 sobre a altura ao quadrado. 1 sobre B ao quadrado, mais 1 sobre C ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre a altura ao quadrado. E aqui nós temos, só para reforçar, as relações, certo? Que nós vimos há pouco tempo. Relações
Vamos ver agora relações métricas no triângulo qualquer. Vimos no triângulo retângulo. Então, nós temos aqui a lei das projeções. Triângulo acutângulo é o triângulo em que todos os ângulos internos são menores do que 90 graus. Então, a relação que nós temos é essa. O lado ao quadrado é a soma dos outros lados ao quadrado, menos 2 vezes o lado B, que faz o papel, vezes a projeção do outro cateto. Então, ó, menos 2BN. Pacífico. Como é que a gente vê isso, Pacífico? Como é que isso acontece? Então, se eu mostrar para você o triângulo, então veja aqui. Para ter uma ideia, na hora que você tiver dúvida, então eu tenho A, C, B, triângulo, acutângulo. Então, A, C, B. E aqui nós temos a altura. Não é um triângulo retângulo, a altura. Então, nós temos a projeção aqui que eu estou chamando de M e a projeçãozinha que eu estou chamando de N. Então, vamos imaginar que esse ângulo seja θ. Vamos ver daqui a pouco a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz cateto lado oposto ao ângulo. Lado oposto ao ângulo é A ao quadrado, é a soma dos outros lados ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Então, vezes o cosseno do ângulo θ. Se observarmos na figura, quem é cosseno de θ? Como isso aqui trata-se de um triângulo retângulo. Cosseno de um ângulo é a relação entre cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nesse triângulo, aqui é o meu lado, a minha direita, cateto adjacente é N, hipotenusa é C. Então, substituindo A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno de θ, que é N sobre C. Então, aqui nós vamos nos livrar do C e ficamos com a nossa resposta, que é a relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BN. Pronto, aqui está, na matemática, nós chamamos disso uma demonstração bem simples. Então, essa é a relação entre medidas no triângulo qualquer, que a gente chama de projeção. Ó, qualquer lado ao quadrado, se por acaso, Pacífico, eu pegasse o C ao quadrado, como é que eu faria? Então, veja comigo, ó. C ao quadrado seria A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes, olha lá, olha o que é que eu pego. 2 vezes a base, que no caso é B, tá certo? Vezes N. N é a projeção que está longe do lado.
Em relação a C, quem está longe do lado? M. 2B, M. Pronto. Então, nós temos em função, tá certo? Qualquer dos dois lados. Vamos agora observar, no caso, o nosso triângulo obtusângulo. Implica um ângulo maior do que 90 graus. Então, a relação é mais. É o mesmo estilo, só que nós temos mais. Então, vamos ver por quê, professor. Ora, se eu estiver imaginando que esse ângulo seja θ, pela lei dos cossenos, a lei dos cossenos, que diz qualquer lado oposto ao ângulo. Então, oposto ao ângulo é A ao quadrado, é a soma dos outros lados ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes produto dos lados, B vezes C, vezes o cosseno do ângulo entre eles, no caso é θ. Se nós observarmos um pouquinho, esse ângulo aqui é 180 menos θ. Se eu calcular o cosseno de 180 menos θ, nós sabemos que o cosseno é o cateto adjacente n sobre a hipotenusa. Então, isso é n sobre a hipotenusa, que é C. Em relação a esse triângulo, certo? Eu estou relacionando esse triângulo aqui. O cosseno é o cateto adjacente, que é n, que é a projeção de C, vezes, é dividido pela hipotenusa. Como esse ângulo está no segundo quadrante, o cosseno dele é negativo. Então, isso aqui é menos o cosseno de θ, que é igual a n sobre C. Então, vamos substituir cosseno de θ menos n sobre C. Então, de volta, A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno, que é menos n sobre C. Por C, ó, C elimina, menos com menos, então nós ficamos com mais. Então, implica que A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, agora aparece, ó, menos com menos, ficamos com mais. 2bn. 2bn. Então, é só lembrar, quando o triângulo é obtusângulo, é mais. Quando o triângulo é acutângulo, é menos. Então, está aí a relação nas projeções. Eu tenho aqui as relações trigonométricas no triângulo qualquer. Não é no triângulo retângulo. Porque no triângulo retângulo, o seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, no triângulo qualquer, então nós aplicamos muito conhecidas lei do seno e a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte: você relaciona os três lados, lembre, você tem que relacionar os três lados e apenas um ângulo. Então, se nós imaginarmos, tá certo? Em relação a esse ângulo aqui, estou chamando o ângulo A, você tem que pegar o lado oposto. Então, ó, A ao quadrado é a soma dos outros lados ao quadrado, ó.
A ao quadrado é igual à soma dos outros lados, B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos, sempre menos. Mas não são dois elementos aqui? Então, duas vezes. O produto deles, mesmo lado, ó. Não fala mais do A. Então, BC vezes o cosseno do ângulo entre B e C. Ó, B e C. Então, o cosseno do ângulo A. Ora, mas se nós pegarmos o lado B, sem problema. Quem é o ângulo oposto a B? O ângulo oposto a B é esse que está aqui. Então, você tem os outros lados ao quadrado. Então, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos, ó, são dois elementos, então, duas vezes. É A e C. Então, A e C, vezes o cosseno entre A e C. O cosseno entre A e C é o ângulo, cosseno do ângulo entre A e C. Se você tiver C ao quadrado, é a mesma história. Então, você fala desse ângulo, C ao quadrado, ó, ângulo oposto. Então, são dois lados. A ao quadrado mais B ao quadrado mais B ao quadrado menos 2, sempre 2, AB, vezes o cosseno do ângulo entre A e B. A e B, o ângulo é C. Então, cosseno do ângulo C. Isso aqui, nada de se apavorar, que é simples, desde que você entenda como é que funciona, é sempre menos. Mais pacífico, eu vi casos que dá mais. Gente, isso aqui vai só ficar positivo se esse ângulo A, o B e o C, for um ângulo, vindo na explicação anterior, se esse ângulo for obtuso. Ele está entre 0 e, aliás, entre 90 e 180. Então, o cosseno vai ser negativo, aí passa a ser quem? Como isso aqui é menos, isso aqui vai ficar o quê? Mais. Essa é a lei dos cossenos. Vamos ver agora, senhores, a lei do seno. A lei do seno diz o seguinte: cada lado dividido pelo seno do ângulo oposto é uma constante. Essa constante é o diâmetro da circunferência circunscrita. Então, ó, cada lado. Se você pegar o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto, A dividido pelo seno de A. Se você pegar o lado B, dividir pelo seno do ângulo oposto. Se você pegar o lado C, dividir pelo seno do ângulo oposto, isso é igual a uma constante. Essa constante é o diâmetro da circunferência circunscrita. Aí muitas vezes a gente diz, olha, quando tem dois ângulos se usa seno, quando tem só um ângulo e usa cosseno. Tem questões que é bem interessante. Muitas vezes não dá dois ângulos. Você dá o raio do círculo circunscrito. Então, você escreve, trabalha. Na realidade, você vai trabalhar só com um ângulo. Certo? Na realidade, você vai trabalhar só com um ângulo. A sobre o seno do ângulo A igual a quem? A 2R. Pronto. Você aqui não precisou determinar, trabalhar com os dois ângulos. Se você conhece o raio, você pode trabalhar só com um ângulo. Poderia também determinar B, ou seno do ângulo B, é igual a 2R. Ou você pode trabalhar, determinar o lado C, conhecendo só o ângulo C oposto e o raio ou o diâmetro. Depende de que informação você tem. Aqui nós temos a lei do seno. Triângulo qualquer. Vamos ver um pouquinho agora, falar
sobre ângulos e arcos na circunferência. O que nós chamamos de ângulo central na circunferência? Certo? O que nós chamamos de ângulo central na circunferência? O ângulo central na circunferência é o ângulo que tem vértice no centro, Então, você tem aqui o raio e o raio. Então, qual é a informação que nós temos? Tá certo? Ângulo central. A medida não é comprimento. A medida do arco é igual à medida do ângulo central. Então, o arco AB, lembra, o arco AB tem a mesma medida, a medida do arco AB é igual a alfa. A medida do arco AB, certo? A medida do arco AB é alfa. Se isso aqui for 30 graus, esse arco também é 30 graus. Então, nós temos o hábito, certo? Nós temos o hábito de dizer alfa, então isso aqui é alfa. Então, isso é o ângulo central. Repetindo, o ângulo central é quando o vértice está no centro da circunferência. A medida do arco não é comprimento. A medida do arco é igual à medida do ângulo central. O que nós chamamos de ângulo inscrito? O ângulo inscrito numa circunferência. O ângulo inscrito numa circunferência, então deixa eu... Pronto, eu tenho uma circunferência. O ângulo inscrito é quando ele está... Quando o vértice dele está em cima da circunferência. Então, se esse ângulo tiver a medida x, o arco, certo? O arco, lembre, o arco terá medida, o arco é isso aqui. Então, ele terá medida, certo? O arco terá medida, o dobro. Então, o ângulo central for x, a medida do arco é x. Não. Medida do arco, não é comprimento. O ângulo inscrito é quando o vértice está em cima da circunferência. O arco tem o dobro da sua medida. Então, só para lembrar, se isso aqui for 30 graus, essa medida aqui é de 60 graus. Então, veja aqui. Só para reforçar, para que não... Se esse ângulo for beta, esse arco aqui tem medida 2 beta. Em relação a beta. Então, esse arco tem 2 beta. Como esse ângulo alfa é central, então eu posso dizer que alfa é igual a 2 beta. Que a medida do ângulo central é a mesma medida do arco. A medida do ângulo central é a mesma medida do arco. Então, eu tenho aqui, ó, o arco AB, a medida do arco AB é igual a 2 beta. O beta é alfa sobre 2. Ó, beta é alfa sobre 2. Conclusão, alfa igual a 2 beta em relação ao ângulo central. Temos isso aqui. Então, daqui eu chego que alfa é igual a 2 beta. O que é que nós chamamos de arco capaz? O arco capaz é aquele arco em que todos os... Se eu usar como arco AB, todos os ângulos escritos têm a mesma medida. Então, se eu observar esse ângulo aqui, se eu estou usando o arco, esse mesmo arco AB, tá certo? Então, se isso aqui for 2 beta, então implica que esse ângulo é beta. Aqui, ângulo escrito, está usando o mesmo arco. Se é 2 beta, então isso aqui é beta. Mesmo arco, ângulo escrito. Então, eu tenho 2 beta. Isso é chamado de arco capaz.
Se por acaso eu construir um outro ângulo aqui, usando esse mesmo arco capaz, esse aqui também tem a medida beta. Ângulo de segmento. O ângulo de segmento é o ângulo formado entre uma corda, o ângulo de segmento é o ângulo formado entre a corda e uma reta tangente. É chamado de ângulo de segmento. É o ângulo entre a corda, certo? Entre uma corda e a reta tangente. A medida desse ângulo é bem parecidinha com a medida do ângulo inscrito. Olha aqui. O vértice em cima da circunferência, certo? Então, esse arco tem o dobro da medida do ângulo escrito. Então, aqui eu posso dizer que o arco AB, o ângulo AB, o arco tem a medida 2α. Isso nós chamamos de ângulo escrito, certo? No caso aqui, ângulo de segmento, certo? Ângulo de segmento. Ora, é bom lembrar que se você tiver muitas vezes num problema, só para lembrar, eu tenho, às vezes eu preciso envolver o raio nessa questão. Aqui, lembrando que o raio forma com a reta tangente um ângulo de 90 graus. Não confundir, isso aqui nós temos a corda. E aqui nós temos a reta tangente. Então, é o ângulo entre a corda e a reta tangente. Não é o ângulo entre a corda e a circunferência. É entre a corda e a reta tangente. Funciona do mesmo jeito como se fosse, tá certo? O ângulo escrito. Essa é um pouquinho de teoria, ok? Faça uma revisãozinha.